Livro Forças Misteriosas que Atuam sobre a Mente Humana, capítulo 5. Hipnotismo e religião. Existe algum conflito entre hipnotismo e religião? Como consideração puramente ética, pode uma pessoa devota e religiosa participar do hipnotismo sem violentar sua consciência ou há alguma objeção fundamental que seja a hipnose incompatível com a religião? Naturalmente que quando falamos de religião, não nos referimos a qualquer particular denominação ou seita, mas ao cristianismo, aos ensinos de Jesus Cristo. Ora, os ensinos de Cristo encontram-se nas Santas Escrituras, nos livros da Bíblia. Não temos somente literatos, estadistas, filósofos e homens de ciência a exaltar e enaltecer a Bíblia, mas eles mesmos têm recomendado os seus ensinos, porque a Igreja considera-os como o documento básico da religião cristã. A encíclica Providentíssimos Deus, de Leão XIII, dada a lume em 1893, afirma: por longo tempo temos encorajado e recomendado desta maneira o nobre estudo das Santas Escrituras. E poucos parágrafos mais adiante, a encíclica explica: a principal razão por que consideramos esse estudo digno de ser recomendado é, além da excelência do conhecimento e reverência que devemos à palavra de Deus, a multiforme utilidade que dela jorra, como o Espírito Santo tão adequadamente testifica quando diz: toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir, instruir em justiça e para toda boa obra. E a Constituição Dogmática da Revelação Divina, aprovada pelo Concílio Vaticano II em 18 de novembro de 1965, comenta: em sua bondade e sabedoria, Deus escolhe revelar-se a si mesmo e tornar conhecidos a nós os propósitos ocultos de sua vontade. Efésios 1:9, pela qual, por meio de Cristo, a palavra feita carne, tenha o homem acesso ao Pai no Espírito e venha partilhar da natureza divina. Efésios 2:18 e 2 Pedro 1:4. Mediante esta revelação, portanto, o Deus invisível fala aos homens como amigos sobre a abundância do seu amor e vive entre eles, de modo que ele pode convidá-los a tomá-los em sua companhia e comunhão. Mediante a divina revelação, Deus escolheu mostrar-se e comunicar-se, bem assim, as eternas decisões de sua vontade referente à salvação dos homens. Vale dizer, ele escolheu partilhar os seus divinos tesouros que excedem sobremodo a compreensão da mente humana. Portanto, todo clérigo deve apegar-se firmemente às Sagradas Escrituras, mediante diligente e sagrada leitura e cuidadoso estudo, especialmente os sacerdotes de Cristo e outros, tais como os diáconos e catequisas, que estão legitimamente ativos no ministério da palavra. Este cultivo das Escrituras é exigido para que nenhum deles venha a ser um pregador vazio, exteriorista da palavra de Deus, alguém que não lhe dá ouvidos intimamente, pois precisam partilhar a abundante riqueza da palavra divina com os fiéis a eles entregues, especialmente a sagrada liturgia. Este sagrado sínodo ferventemente apela também a todos os cristãos fiéis, especialmente os religiosos, a aprenderem, mediante frequente leitura das Escrituras divinas, a excelência do conhecimento de Jesus Cristo. De igual modo, os ramos não católicos do cristianismo unissonamente proclamam a sua fé nas Escrituras como um livro que contém a revelação de Deus e como norma inspirada de doutrina e conduta. O próprio Jesus aconselhou: examinai as Escrituras, pois cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São João
5:39. Esta instrução caracterizou a Bíblia como um instrumento fundamental de todo o cristianismo autêntico. Portanto, para responder à importante pergunta que suscitamos sobre se o hipnotismo conflita com a fé cristã, devemos ir à Bíblia e aprender os seus princípios e normas de vida. De seu estudo conheceremos o uso correto que devemos fazer das faculdades que o Criador nos deu. Os parágrafos iniciais do Velho Testamento declaram: "E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E fez Deus o homem segundo a sua imagem, a imagem de Deus o criou." Gênesis 1, 26 e 27. Esta afirmação tem importância fundamental em estabelecer a base para a solução do problema, porque determina de modo categórico, inquestionável, a categoria do homem. Adão e Eva portavam a imagem e os atributos morais do próprio Deus. Possuíam certas faculdades especiais não recebidas por outros seres criados, o que os distinguia dos seres de ordem inferior. O relato bíblico afirma que Deus viu tudo o que havia feito e eis que tudo era muito bom. Gênesis 1:31. Ele fez nossos primeiros pais perfeitos, física, mental e moralmente. Entre algumas de suas notáveis características físicas e mentais, possuíam eles perfeita saúde e beleza, simetria, inteligência e nobreza. Pouco depois de sua criação, renderam-se ao mal, voluntariamente desobedecendo às sábias e imutáveis leis de Deus, tão necessárias para o bem-estar do universo. Mas é interessante notar que, mesmo depois de passados séculos da perfeita criação original do homem, ele ainda retém as marcas distintivas de sua divina origem e primitiva perfeição. Quais os atributos humanos que determinam sua semelhança com Deus? Em primeiro lugar, o seu próprio reconhecimento de que é um ser inteligente. Somente o homem tem consciência de sua existência como uma entidade separada e de sua responsabilidade diante de Deus. Ele sabe quem é e por que existe. E mais, ele possui um senso espiritual de sua conduta, um guia de suas ações. Geralmente conhecida como consciência, esse guia elogia-o quando faz o bem e reprova-o quando faz o mal. O ser humano tem inteligência e raciocínio, habilidade para discriminar entre o certo e o errado, para pesar os prós e os contras de uma questão. O uso persistente dessas faculdades mentais tem lhe permitido criar o seu acervo de conhecimentos, onde ele armazena suas maravilhosas conquistas no campo da ciência, da indústria, das artes. Ele tem dominado muitas das forças do universo, usando-as tanto para o seu benefício como para seu prejuízo. Mais ainda, o homem desfruta o uso das faculdades da vontade, escolha e decisão. Além de seu consciente poder da vontade, ele possui uma força chamada inibição, que o capacita subconscientemente a exercer o domínio próprio e resistir a qualquer desejo ou impulso potencialmente destrutivo para si mesmo ou para os outros. Neste sentido, o homem não é apenas uma entidade moral, mas também um ser livre. Deus o fez conforme sua imagem, implantando em sua natureza física e mental tais atributos. Deus tornou o homem responsável por seus atos. O que acontece às nobres características do homem quando ele está em estado de hipnose? Como já vimos, o transe hipnótico envolve um estreitamento ou completa paralisação das funções do consciente, dependendo da profundidade do transe. O hipnotismo anula a vontade, levando à suspensão mais ou menos completa do poder do raciocínio. O indivíduo finalmente vê-se
impossibilitado de fazer uma decisão inteligente e responsável, porque deliberada e voluntariamente abriu mão de sua liberdade moral e responsabilidade pessoal por suas ações, não apenas durante o transe hipnótico, mas também posteriormente, em virtude da sugestão pós-hipnótica, ficando o domínio de sua mente à mercê de outrem. Como considera Deus o abdicar alguém de suas faculdades mentais? Como ele vê a escravização voluntária de uma personalidade a outra? Obviamente, isto constitui uma subversão do plano divino, a qual o homem não tem o direito de promover. A atitude de Deus para com o homem revela o padrão de seus pensamentos. Com efeito, a Bíblia apresenta em linguagem simples o quadro de Jesus batendo comovedoramente a porta do coração, solicitando a entrada e dizendo: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Cristo tem as liberdades humanas em tão elevada estima que não procura forçar a entrada no âmago da personalidade, mas antes espera à porta do coração, respeitando as faculdades que ele próprio deu ao homem, esperando que a porta se abra e ao Criador se permita a entrada. Se o homem não responde e não lhe permite entrar em sua vida, ele se retira, jamais forçando a entrada em qualquer ser. A religião de Jesus é uma religião de liberdade e livre escolha. Se o próprio Deus não viola a santidade da personalidade de um ser criado à sua imagem, que direito pode ter um ser humano de escravizar o consciente de outrem? As Escrituras contêm um grande princípio moral para o exercício das faculdades humanas. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4:23. A palavra coração é uma expressão genérica e simbólica, incluindo todos os atributos humanos: inteligência, emoções, poder da vontade. Todos eles juntos constituem a personalidade humana. E homem algum pode renunciar o controle sobre tais faculdades sem comprometer sua saúde presente e futura e o seu bem-estar. Para explicar de outro modo o que acontece dentro da mente humana quando ela entra em estado de hipnose, teríamos de dizer que o hipnotismo põe de lado a consciência e o consciente, deixando livre apenas o subconsciente. E uma vez que a mente consciente é a única parte da personalidade que exerce o policiamento da conduta e dos pensamentos, as ordens e sugestões do hipnotizador vão diretas ao subconsciente e tornam-se os pensamentos e ações do paciente. Tal pessoa pode tornar-se um autômato, fazendo-o vulnerável a qualquer sugestão estranha, seja qual for a sua fonte. É como se uma cidade eliminasse toda a proteção policial, deixando-se a si mesma à mercê de elementos criminosos, os quais poderiam tomá-la sem medo de interferência. Assaltos e roubos durante uma greve da polícia na cidade canadense de Montreal mostraram o que pode acontecer quando a autoridade se omite. Ellen Golden White, uma autora que escreveu muito sobre a saúde mental, fala do hipnotismo do ponto de vista cristão nos seguintes termos: uma forma de cura mental existe, entretanto, que é um dos mais eficazes meios para o mal. Mediante essa chamada ciência, a mente de uns é submetida ao domínio de uma outra pessoa, de modo que a individualidade do mais fraco emerge na do espírito mais forte. Uma pessoa executa a vontade de outra. Pretende-se assim poder mudar o curso dos pensamentos, comunicar os impulsos promovedores de saúde e habilitar o doente a resistir e vencer a moléstia. Este método de
cura tem sido empregado por pessoas que ignoravam a sua natureza e tendências reais e que acreditavam ser ele um método de beneficiar os doentes. Mas a chamada ciência baseia-se em falsos princípios. É estranha a natureza e princípios de Cristo. Ela não conduz àquele que é vida e salvação. Aquele que atrai as mentes para si, leva-as a separar-se da verdadeira fonte de sua força. Não é desígnio de Deus que nenhuma criatura submeta a mente e a vontade ao domínio de outra, tornando-se um instrumento passivo em suas mãos. Ninguém deve fundir sua individualidade na de outrem. Não deve considerar nenhum ser humano como fonte de cura. Sua confiança deve estar em Deus, na dignidade da varonilidade que lhe foi dada pelo Senhor. Deve ser por Ele próprio dirigido e não por nenhuma inteligência humana. Deus deseja pôr os homens em direta relação com Ele. Em todo o seu trato com as criaturas, reconhece o princípio da responsabilidade individual. Busca estimular o senso da dependência e impressioná-los com a necessidade de direção própria, isto é, individual. Deseja pôr o humano em ligação com o divino, a fim de que os homens sejam transformados à divina semelhança. Satanás trabalha para impedir este desígnio. Procura fomentar a confiança nos homens. Quando a mente é desviada de Deus, o tentador a pode colocar sob seu domínio, pode governar a humanidade. A teoria de uma mente reger outra teve origem em Satanás, a fim de se introduzir como o obreiro principal para pôr a filosofia humana onde se devia encontrar a divina. De todos os erros que estão encontrando aceitação entre cristãos professos, não há engano mais perigoso, nenhum mais de molde a separar infalivelmente o homem de Deus do que esse. Por inocente que pareça, ao ser exercido sobre os pacientes, tende para sua destruição e não para seu restabelecimento. Abre uma porta através da qual Satanás entrará para tomar posse tanto da mente que se entrega ao domínio de outra, como da que a domina. Terrível é o poder assim entregar a homens e mulheres de má imaginação. Que oportunidade proporciona isto aos que vivem de se aproveitar das fraquezas e tolices dos outros? Quantos, por meio do poder exercido sobre mentes fracas ou enfermas, encontrarão um meio de satisfazer cobiças, paixões ou ganâncias de lucro? Resumindo, os princípios do cristianismo, como vistos na Bíblia, e no trato do Criador com suas criaturas, repudiam a prática do hipnotismo, como este requer a abdicação de atributos básicos do homem. Tal procedimento é contrário ao plano de Deus. Deus fez o homem livre e responsável por suas ações, e este não pode subestabelecer essa responsabilidade a qualquer outra pessoa, porque tem de dar conta pessoalmente por sua conduta. E mais, o hipnotismo está em direto conflito com o cristianismo, porque leva o paciente a depender inteiramente do hipnotizador. A personalidade deste não somente cria vinculação forte e perigosa entre hipnotizador e paciente, mas suplanta também na mente deste o lugar que outras pessoas deveriam continuar a ter em suas afeições e emoções. Acima de tudo, o hipnotismo desloca Jesus, o Divino Mestre e verdadeiro restaurador da alma e do corpo, o real centro de toda vida útil e feliz. Final do capítulo 5.